Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Os que estão entrando nessa mensagem ao vivo, Pai do Senhor, excelente noite de sexta. Pai do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim, para vocês um texto, lá em 2 Samuel, capítulo 15, no versículo de número 21. E respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, e no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente também estará o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Irmãos, o rei Davi estava vivendo um momento difícil, um momento de rebelião, uma rebelião que quase lhe custou a sua vida. Seu filho Absalão se revolta, a palavra fala que toma parte do seu exército, rouba o coração do povo, e com isso ele cria ali uma rebelião para ascender ao trono, para reinar no lugar do seu pai. Esse era um momento muito de grande luta para o povo de Israel. Davi, embora fosse o rei escolhido pelo Senhor, ele enfrentava essa rebelião liderada pelo seu próprio filho. Ele tinha se autoproclamado rei. Davi começa a ser perseguido e se retira de Jerusalém. Mas só que é seguido por um grupo de fiéis, de homens e mulheres que ainda o tinha por rei, e sabia que havia sobre ele uma promessa, que havia sobre ele algo que era do Senhor. A palavra, ela fala que um homem chamado Itai, o giteu, ele vem de muito longe, ele vem de Gate, só para ter um encontro com com Davi. E ele vem para ter esse encontro com Davi. E o desejo de Itai era se encontrar com aquele que era o verdadeiro rei. O rei ungido pelo Senhor, o rei declarado de Israel. E ele se esforça para isso, ele vem de longe, ele não mediu esforços para chegar até Davi. Quando Itai finalmente ele se encontra com Davi, Davi já estava em fuga, devido à situação de Absalão já está reinando em Jerusalém. Diante do desejo em segui-lo, Davi fala para Itai que não era mais o rei de Jerusalém, não era mais o rei em Israel, não se assentava mais no trono de Jerusalém, mesmo vendo toda aquela vontade, aquele desejo do homem estar diante dele. Davi diz: olha, há um outro rei. Era um estrangeiro, irmãos. Eu falei, ele veio de Gate. Ele não teria obrigação nenhuma em seguir a Davi, ainda mais nessa condição, nessa situação. Ainda mais diante desse cenário totalmente adverso, contrário. Não tinha obrigação. Não precisava demonstrar nenhum tipo de fidelidade. Mas a palavra fala que ele responde a Davi uma resposta de fidelidade. Ele diz: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor. E no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, e certamente estará também o teu servidor. Uma resposta fez diferença, fez toda a diferença. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo não tendo direito nenhum, nada, nem era do povo de Israel, mas reconheceu Davi como rei. Ele reconhecia Davi como rei e desejava segui-lo, mesmo seguindo ele fora dos termos de Jerusalém, fora de Israel. É fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem, né? É fácil seguir esse rei quando as coisas, o vento tá em polpa, o vento tá de polpa, né? Aquele vento que é favorável, não é vento contrário, é o vento que vem de trás para frente, não de frente para trás. É fácil servir ao Senhor quando a saúde está boa, quando as finanças estão boas, quando o lar está tudo bem no lar, na igreja. Mas no momento de crise, a nossa fidelidade é provada. E eu confundi com Jesus, mas há uma clara menção a Jesus, porque assim como Davi desceu de Jerusalém, uma situação de humilhação, foi perseguido, pelos seus. Jesus, ele desceu do alto da sua glória,
se humilhou, se fez homem, também foi perseguido pelos seus. Então, seguir ao Senhor e servir ao Senhor no momento de adversidade não é fácil. Só os fiéis conseguem ter esse tipo de atitude, né? Muitas pessoas, elas vão atrás da bênção, mas não do compromisso. As igrejas estão lotadas. Desculpa dizer isso, mas é uma realidade de pessoas que querem a bênção, mas não querem de forma alguma o compromisso de servir a Deus. Elas vão atrás de uma bênção de cura, porta de emprego, uma libertação, uma restauração familiar. Compromisso com o Senhor ninguém quer. E tá aí ele responde para Davi: o lugar é onde estiver o meu Senhor, seja para a morte ou seja para a vida, também estará o teu servidor. Quer dizer, ele estava determinado, decidido a seguir Davi, quer que fosse. Quer que fosse, ele estava decidido a estar com Davi, a ir atrás do seu rei, podemos dizer assim, né? Aquele homem que ele acreditava, que ele confiava. Irmãos, vocês estão pegando a mensagem desde o início? Que para mim está parecendo que a mensagem tem 1 minuto, mas eu acho que tem mais do que isso. Então estava decidido a ir atrás do seu rei, daquele homem a qual ele entendia Deus estava sobre, a unção do Senhor estava sobre aquele homem. E isso lhe trouxe a fidelidade de Davi para com ele também. A resposta de Davi foi assim: vem, pois, e passa adiante. Então é isso. Passa adiante. Se você quer ser fiel, eu serei fiel contigo. A fidelidade em traz também, me coloca também em rota de fidelidade contigo. Passa adiante. Aqueles que não querem só a bênção, mas querem um compromisso. Eles terão sempre lugar, presença do rei, lugar à mesa, um lugar para estar diante do rei. Uma bela história desse homem chamado Itai. Sejamos como ele, né? Cada um de nós. Essa palavra para mim tem uma coisa bem especial. Eu acredito que foi uma palavra que fez toda a diferença que eu recebi do Senhor, num momento bem importante da minha vida, essa palavra, que ela possa também alimentar e trazer esperança ao coração dos irmãos. E quando fiel somos, Deus age fiel, de maneira fiel, também para conosco. Deus abençoe vocês nessa noite de sexta-feira. Pai do Senhor Jesus.